Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai começar o corte aqui com o jogo aberto, falando muito sim sobre a estreia de John Arias, tudo confirmado para o colombiano estrear com a camisa do Verdão no sábado contra o Capivariano. É isso aí, rapaziada. E fechando o vídeo, rapaziada, a gente vai trazer um corte aí do Fala Fonte da ESPN com informação do André Hernan que o Palmeiras já tem tudo acertado com o Nino, principalmente o salário já foi acertado com o jogador, pagamento de luvas, os valores aí todos já tudo amarrado pro Nino vestir a camisa do Verdão. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você que quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Nós teremos um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro entre Furacão e Corinthians. Será que o Furacão vai para a liderança do Campeonato Brasileiro e aí o Capelanes vai subir no Cadeirão? Ou será que o Cadeirão continuará sendo seu, Cadeirão hein? de ferro? Não, continuar sendo meu, Renata, pelo amor de Deus. Vou torcer por um empate, porque se não empate... você aí o entendeu? empate não muda nada. Não muda né? nada e continuaremos líder do O Cadeirão campeonato. não aguenta ele O não, que hein? muda tudo na vida de qualquer time de futebol é a presença de um atleta do nível de John Arias. Contratação da mamãe Leila, chegou chegando e a expectativa é que ele possa jogar alguns minutos, pelo menos contra o Capivariano, ou quem sabe fazer a estreia diante do ex-clube, o Fluminense, no Brasileiro. Pela 16ª vez consecutiva, o Palmeiras está nas quartas de final do Paulistão e chega para a fase decisiva da competição com reforços. O meia Felipe Anderson já retornou na partida passada. Eu fico feliz pelo retorno, por poder ajudar a equipe de alguma forma e nosso objetivo é vencer, então estou feliz de voltar e poder contribuir um pouquinho. Quem está fora é Bruno Rodrigues, que será emprestado ao Cruzeiro até o final do ano. O jogador, que sofreu com lesões desde que chegou da própria Raposa, não se firmou no Verdão e agora faz o caminho inverso. Para a continuidade do Paulistão, quem também volta é o técnico Abel Ferreira, suspenso no jogo com o Guarani. Exceto o atacante Paulinho, o treinador português terá todo o restante do elenco à disposição. A grande expectativa do torcedor palmeirense para o jogo com o Capivariano é a estreia de John Arias. Apresentado na última sexta-feira, o novo camisa 11 também tem essa expectativa, já que a sua vinda para o Verdão agora tem um objetivo: a sua convocação para a Copa do Mundo pela seleção colombiana. Que eu acho que não tem um jogador no mundo que possa ser convocado, que fale que a Copa do Mundo no es algo que pasa por la cabeza, más ainda nesse ano. Então, tipo, eles falaram que também eles acham que é um bom lugar, que é um clube que também pode me ajudar a chegar bem preparado de cara a Copa. No Fluminense, Arias atuou em 230 jogos, 55 assistências, 47 gols e 6 títulos, entre eles a Libertadores de 2023. O sonho de jogar na Europa passou por 26 jogos e 2 gols no Wolverhampton da Inglaterra. Isso em 6 meses. O baixo desempenho lá é algo que não preocupa o jogador. Dois contextos totalmente diferentes. Se você pega as métricas do artilheiro Wolverhampton na Premier League, tem 2 gols. Eu tenho 1. Então, tipo, infelizmente foi uma temporada ruim, coletivamente falando. Eu acho que quando você tem uma temporada ruim, é quase que impossível ter um desempenho individual bom. O primeiro grande objetivo de John Arias no Palmeiras é conseguir um lugar no time titular de Abel Ferreira. Uma escalação que vem dando certo e está muito bem encaixada ali na frente. Conta com Andreas Pereira, Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque. É algo que também me faz motivar, porque você sabe que você tem que conquistar seu espaço. No meu caso pessoal sempre foi assim, em todo lugar onde eu fui sempre foi assim. Mesmo nos outros clubes que vocês já mencionaram, eu sempre cheguei e teve que conquistar o meu lugar. No Palmeiras não será diferente, porque eu acho que também perderia a essência, sabe? Se você chega num clube onde você já tivesse uma vaga cativa, você perde esse sello de alcançar, esse sello de competir. Vem aí um Super Palmeiras. E John Arias entra no lugar de quem, hein? Estou aqui falando com Edu, Cicinho e Ronaldo
Gente, John Arias era uma contratação que parecia impossível. É muito pouco tempo que ele permaneceu na Inglaterra, mas agora ele vem para o Palmeiras em forma, sabendo o que tem que fazer, conhecendo o futebol brasileiro, já vai estrear em fases decisivas, considerando o campeonato estadual. Edu Dracena, sei não, hein? O Abel até despistou, não tem titular garantido, ninguém chega... Mas não tem o que fazer, né? Esse é um jogador que, se ele só repetir o que fez no Fluminense, joga sempre. E joga sempre e será titular sempre, Renata, pela qualidade dele. É um jogador que a gente já viu aqui, que é um jogador que pode decidir a qualquer momento, faz gols importantes, como ele já fez no Fluminense, e a gente espera que agora possa fazer. Mas o Abel não pediu, hein? Não, o Abel falou que não pediu, foi a presidenta que contratou. Abel, a contratação é do Palmeiras, não é da presidenta, não. É seu, é da presidenta, é do diretor, de todo mundo, é do Palmeiras. Então não tem como essa aí não da presidenta. Eu acho assim, Renata, quando o John Arias chegar e entrosar com esse time do Palmeiras, vai ser muito difícil de bater. Ainda tem o Paulinho voltando, né? O Lucas Evangelista voltando agora também. Né? Você tem o Felipe Anderson voltando, então são jogadores... Quem sabe Nino pode aparecer aí no horizonte. Quem vai marcar nesse time, Cici? Aí eu vou falar um negócio pra vocês, viu? Você pode entregar a taça pra nós, que já era. Mas quem que vai marcar nesse time aí? Ixi, só recompor todo mundo. Sei não, hein? Na minha visão, ele entra no lugar do Maurício. Seria titular ali. Do Maurício? Do Maurício. Do mal chora coração da pode entrar no lugar do Alan, hein? Não, o Alan não pode sair desse time, Cici. Mas daqui a pouco o Alan pode ser vendido também, né? Na verdade, não é essa, eu acho que a conta exata. É você ter um elenco recheado que você possa pensar adversário a adversário, campeonato a campeonato. Esse ano tudo acumulou porque as competições iniciaram mais cedo. Então, vai ser um calendário apertado. Em algum momento, a questão física vai pesar. Então, em algum jogo, não é porque... o Alan pode ser reserva, o Maurício, até o Flaco Lopes, enfim, Vitor Roque, ele vai revezando o time. Como a gente fala, a força do elenco. E aí está sendo provada com isso, com esses jogadores que têm qualidade. Porque, às vezes, você coloca um jogador, né? E aí não dá tanto parâmetro assim com quem era o titular, né, Renata? Então, tem muita... diferença. Então, de repente, jogadores com qualidade que pode ser titular em qualquer equipe, tá indo no Palmeiras. Cicinho, como é que você avalia, no geral, essa contratação do Arias pelo Palmeiras, pensando em todos os objetivos do ano, e são muitos para o Verdão? Eu fico imaginando o Abel em casa e recebe uma ligação, tem um carro importado na garagem. Foi. Que ele nem queria. Ele nem queria e chega o John Arias. Eu duvido que ele não queria. Com todo respeito ao Abel, essa é a contratação que qualquer treinador aqui no país quer. E outra, o John Arias, ele tá chegando, uma coisa, a gente, como ex-atleta, a gente sabe, você chegar num time em formação. Outra coisa é você já chegar e o time já tá montado, já tem um esquema de jogo, viver um bom momento, não tem... Que problema tem o Palmeiras em ficar em segundo? Esse é o grande problema do Palmeiras e a cobrança do torcedor. Então, assim, o John Arias chega para somar e muito, vai ser titular, vai deitar, porque é um ótimo jogador, se bem que a hora que pega o Corinthians treme, a hora que pega o São Paulo perde. Aí é normal, mas vai dar certo o Palmeiras. Só uma pergunta, quem sou eu para falar isso, mas o Palmeiras perdeu que clássico no Paulistão desse ano? Ganhou os 3. O Palmeiras, com ele, o Capitão América do Carnaval, Mendel Bidlovski, trazendo as informações do Alviverde. Bom dia, irmão, tudo bem? Bom dia, João. Bom dia a todos. É isso. Falando do Palmeiras, que no sábado enfrenta o Capivariano, quartas de final do Campeonato Paulista. Palmeiras, que foi o segundo colocado na classificação geral, enfrentando o Capivariano. Aí uma surpresa, né? Pela primeira vez, o Capivariano na história disputando as quartas do Paulistão. O jogo vai ser sábado na Arena Barueri. E toda a expectativa fica pela estreia de John Arias, o colombiano, que foi contratado 25 milhões de euros junto ao Wolverhampton. Ele já estava em atividade lá na Inglaterra, já treinou com os companheiros no sábado aqui na Academia de Futebol, está inscrito no Campeonato Paulista. Palmeiras volta aos treinos na quarta-feira, então ele tem esses 3 dias para treinar com o grupo. O próprio auxiliar técnico João Martins, que foi quem comandou o time do Palmeiras no jogo contra o Guarani, disse que ele tem tudo para estar à disposição para essa partida contra o Capivariano, então fica toda essa expectativa. Ele pode estrear contra o Capivariano no sábado ou no meio de semana da semana que vem,
contra o Fluminense, a ex-equipe dele, mas a expectativa é que ele realmente estreie neste sábado contra o Capivariano. Os jogadores do Palmeiras também voltando do departamento médico, o Felipe Anderson voltou no jogo contra o Guarani, começou a jogada do gol de empate do Palmeiras, o gol do Flaco Lopes, então mais um jogador que a comissão técnica ganha à disposição. E aí fica a dúvida em relação ao Paulinho. Paulinho que passou por 2 cirurgias na perna, ele já voltou aos treinos, mas ainda nesse período de transição. O próprio João Martins também disse que ainda não há expectativa pelo retorno dele, ele está nesse retorno com cautela para o retorno dele, ele deve retornar ao time em março. O Palmeiras ganhando reforços do departamento médico e também o John Arias, toda essa expectativa então pela estreia do colombiano no time do Palmeiras, tudo indica contra o Capivariano neste sábado, João. E Brunão, a gente tem uma informação do André Hernan, do nosso amigo André Hernan, é isso? É isso, o Hernan está ausente hoje fisicamente, mas seguramente está nos acompanhando aí. Se acordou cedo, né? Deve ter pulado o carnaval bastante o André Hernan, mas pelo menos passou uma informação importante para a gente. E a gente, claro, dá o crédito primeiro à informação do André Hernan sobre o Nino. E a informação do Hernan é que o Palmeiras já tem na cabeça, ou pelo menos pré-acordado, ou pelo menos conversado com os representantes do Nino, tudo. Valor de comissão, valor de premiação, no caso, prêmio de assinatura / luvas, valor de contrato, sabe aquilo também que o Zenit precisa ou quer para negociar o jogador. Então, o que eu subentendi e interpretei das informações do André Hernan é que é difícil, praticamente impossível para já, mas o Palmeiras, acreditando que pode existir em breve uma brecha, uma janela aberta, uma porta aberta, o Palmeiras não quer ser pego desprevenido. E assim que o Zenit de repente fala, olha, mudei de ideia, topo negociar agora. O Palmeiras não quer correr risco de demorar muito a negociação. Então já tem ali aquilo que topa pagar para o Nino em relação a luvas e contrato. Já sabe também o que pagar para os representantes e para os intermediários, que quase sempre também dificultam bastante. Então o Palmeiras já se resguardou em relação a isso, só esperando a deixa de o Zenit até maio falar, olha, resolvi negociar agora, não quero mais esperar o meio do ano. Então é isso. Claro que tem gente que compra isso como otimismo, outros compram como pessimismo, mas é a realidade, não é porque o torcedor tem urgência e quer o Nino, isso significa que a notícia não vai ser concretizada amanhã. Então é trazer esse termômetro, esse panorama atual de Nino, muito difícil, mas o Palmeiras já tem todo um perfil traçado de negociação, caso o Zenit abra uma pequena janela para negociar agora. Ô Brunão, segundo a apuração sua e do André, até quanto o Palmeiras toparia pagar para trazer o Nino? O Zenit pede entre 10 e 15 milhões de euros. Eu tenho a interpretação, não tenho a informação, vou ser muito justo, eu não tenho quanto o Palmeiras se coloca à disposição, mas interpretando aqui que o Palmeiras já buscou outros nomes para zagueiro, mas nunca mergulhou nas negociações porque sempre teve o Nino como preferência. E aqui não custa lembrar, o Palmeiras trabalhava com 3 listas de reforços, uma para o ataque, uma para o meio campo, uma para a defesa. A preferência para o ataque, John Arias, o Palmeiras demorou, mas contratou. O Palmeiras tinha um nome preferencial para o meio campo, Marlon Freitas, esse foi mais rápido, mas contratou, era o alvo preferencial. Tendo em vista que o Nino sempre foi o alvo preferencial, existiam outros nomes atrás dele. Evidentemente, o Palmeiras sondou até por uma tentativa de tentar fechar o quanto antes a ideia de mercado. Mas o Nino sempre foi a preferência. Tendo em vista que o Nino é a preferência e continua sendo a preferência, mesmo com tamanha dificuldade, e se o preço é cerca de 10 milhões de euros, eu acredito, e não é informação, é só aqui uma leitura, que a hora que o Zenit falar, Palmeiras, topo negociar, o Palmeiras abre os cofres e chega pelo menos a 10 milhões de euros. Talvez aumentando um pouquinho, dependendo ali de bonificações ou não, mas eu acredito que tamanha insistência pelo Nino, que o Palmeiras, se for preciso dar 10 milhões de euros pelo Nino, o Palmeiras vai dar. Rapaziada, deixa eu fazer uma pergunta para vocês que estão interagindo muito com a gente no chat. Eu acho que o Bruno deve concordar comigo, quem iria para o banco seria o Fux, né, para a chegada do Nino, caso o Palmeiras realmente traga o Nino. Gustavo Gomes e Nino, seria a melhor dupla de zaga do Brasil? Responda aqui pra gente repercutir a opinião de vocês. Eu quero saber a sua opinião também agora, Bruno Latti. O que você acharia dessa zaga?
Gomes e Nino. Zaga grande, hein? Eu diria que zaga grande, zaga com títulos importantes, entre eles títulos de Libertadores, 2 jogadores com liderança, com qualidade. Tudo bem que o Gomes já não é aquele Gomes de 2, 3, 4 anos, mas é muito bom jogador. Enfim, dos maiores ídolos recentes do Palmeiras, mas ainda colocaria um passo à frente, até pela qualidade também, entrosamento, o Léo Ortiz e o Léo Pereira no Flamengo. Isso, claro, ainda considerando que o Vitão está ali pedindo passagem. Então eu vejo que a zaga do Flamengo está mais bem fechada nesse momento do que potencialmente uma zaga futura do Palmeiras, Nino e Gustavo Gomes, que tem tudo para dar certo. Essa dupla tem tudo para dar certo, mas ainda vejo a dupla de zaga do Flamengo mais bem formada nesse momento. Ô Brunão, David Souza Santos concordando que seria a melhor dupla de zaga do Brasil, Gustavo Gomes e Nino. O Marcelo também está dizendo que seria uma ótima zaga. E tem uma pergunta interessante aqui de um... E olha que eu gosto do Gabriel Paulista com o Gustavo Henrique tão bem também, viu? Gosto bastante. É uma ótima dupla também, tem razão. Tem uma pergunta interessante aqui do Paulo, não sei se você tem alguma informação, Bruno. O Fluminense conseguiria cobrir esses 10 milhões de euros pelo Nino? O Flu tem alguma preferência? Não sei se você tem alguma informação sobre isso aí, Bruno, pra gente responder o nosso amigo aqui, fã do esporte. Pessoal, já chegamos a 1.400 likes, hein? Faltam 1.100 para eu tatuar aqui 2.500 likes, 3.400 pessoas nos assistindo. É um prazer estar com vocês. O Flu tem a preferência do jogador, não tem a preferência no negócio. Pelo menos eu não tenho essa informação. Se isso depois surgir, a gente corrige, né? Faz atualização. A gente sabia da preferência contratual em relação ao Arias. O Fluminense poderia cobrir a proposta do Palmeiras e não cobriu. Fez uma proposta inferior, o negócio não foi para frente. O Arias gostou do projeto do Palmeiras. O Wolverhampton gostou do projeto e da proposta do Palmeiras. O Arias voltou para o Brasil, não para o Fluminense, mas para o Palmeiras, mesmo ele lá atrás tendo colocado a preferência em relação ao Fluminense de forma verbal. Não só contratual, mas verbal. Do Nino, vou ser muito honesto, não sei se existe contratualmente essa preferência. O que existe é verbalmente a preferência do Nino pelo Fluminense. Mas para isso, o Fluminense tem que cobrir, tem que mostrar uma proposta interessante que o Zenit goste. Não adianta nada o Palmeiras oferecer 10, o Fluminense oferecer 6, o Zenit vai querer negociar com o Palmeiras. A não ser que o jogador bata o pé. O Arias não bateu o pé. O Nino logo veremos, mas é isso. Então, contratualmente eu não tenho a informação, verbalmente sim, até porque é claro e quase público, se eu não me engano, que o Nino prefere o Fluminense e não o Palmeiras, mas claro que abraçaria tranquilamente o Palmeiras. Aliás, é uma informação do Hernan. O Hernan trouxe essa questão dos valores e tudo mais. O Hernan também publicou isso ontem, que o Nino gosta da ideia do Palmeiras, gosta do projeto, gosta do perfil Palmeiras para os próximos anos. Mas evidentemente que a preferência continua sendo o Fluminense, desde que haja proposta. A questão é, o Nino nunca diria não ao Palmeiras. Talvez dissesse não ao Palmeiras se houver o sim do Fluminense. Logo veremos. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre o nosso Verdão. Claro, começando aí com o jogo aberto, falando muito sobre John Arias, a expectativa muito grande e sim, tudo confirmado para ele estrear no sábado contra o Capivariano. Deixando bem claro, né, rapaziada? É óbvio que ele não vai estrear como titular. Deve entrar sim no segundo tempo e fazer a sua estreia com a camisa do Verdão, se Deus quiser, já fazendo um golzinho, né? Então, assim, é um time infinitamente mais fraco que o Palmeiras. Então, o Palmeiras vai como favoritíssimo. Então, teoricamente, é para ser um jogo tranquilo e um jogo que marque a estreia do John Arias. Porque, sinceramente, é óbvio que ele vai jogar contra o Fluminense. Só que na conversa dele ali, ele deve falar com o Abel, é melhor entrar já agora, marcar, né? Deixar lá estampado a estreia do Arias contra o Capivariano pelo Paulistão, porque para deixar contra o Fluminense, é óbvio que ele é profissional e ele sabe que hoje o time brasileiro que pode dar tudo o que ele precisa é o Palmeiras. Ele deixou isso muito claro na sua entrevista de apresentação, porque precisava sim vir para um time que deixasse ele de volta na primeira prateleira para chegar muito bem para a Copa do Mundo. Ele deixou muito claro, a temporada do Wolverhampton era muito ruim
E aí ele foi questionado, poxa, mas seus números caíram muito do Fluminense para o Wolverhampton. E ele falou, óbvio, como que um time vai mal e um jogador vai estar com os números lá em cima? É difícil, porque o futebol é o coletivo. Por mais que ele jogue muito, o time não vinha bem. Então, ele teve os números lá bem abaixo, mas, como ele muito bem disse, o artilheiro da equipe tinha 2 gols e ele tinha 1. Então, assim, não dá pra gente tirar de parâmetro lá a estadia dele lá na Inglaterra. Então, ele veio pro Palmeiras porque é um time que ele pode sim voltar a ganhar títulos nessa temporada, se Deus quiser, e é a nossa expectativa. Então, John Arias vai sim estrear no sábado contra o Capivariano. E a situação do Nino, né, rapaziada? Para muita gente, o Palmeiras já tinha desistido, enfim. Então a informação do André Hernan é que o Palmeiras acertou já com o Nino toda a questão salarial, acertou com o staff do jogador a questão de luvas, sobre as transferências, valor que é pago também para o staff. O Palmeiras já tem tudo amarrado com o jogador. Para quem não sabe, o Nino tem uma dificuldade, tem um filho dele que é especial. E não foi bom para ele e para o filho dele lá na Rússia. Então por isso que ele quer voltar para o Brasil o quanto antes, tá? Sendo que ele já falou que tinha a vontade de voltar para o Fluminense. Isso aí já todo mundo já sabe. Só que o Palmeiras foi o time que mostrou mesmo vontade de trazer ele e até agora não desistiu, tanto que já fez esse acerto com um jogador e seu staff. Então a informação que a gente tem é que o Palmeiras fechou com ele um salário de R$1.200.000 por mês. Aí a parte da transferência de luvas a gente não tem esses valores, mas a informação sim é que o Palmeiras já tem tudo acertado com o Nino. Claro que depende da liberação do Zenit. O Zenit só queria liberar no meio do ano, mas o Palmeiras prepara aí essa proposta para o Zenit confirmar essa venda, porque o jogador quer muito voltar ao Brasil, principalmente pela essa questão familiar. Então ele quer desesperadamente voltar aqui ao nosso Brasil e o Palmeiras é o time sim que está dando essa condição para ele vir, tanto que já fechou toda essa parte salarial com o jogador e o seu staff. Então a gente fica na expectativa, claro, de novas notícias e informações aí sobre o Nino. Tomara que consiga fechar logo isso aí, porque o tempo tá se acabando. Hoje é dia 17, né? Então iniciozinho de março acaba a janela. A gente fica nessa expectativa do Nino. E sobre a estreia do Arias no sabadão, nessa reta final do Paulistão. Quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixe o seu like, é muito importante você deixar o like. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação, tudo do nosso Palmeiras para trazer para você, torcedor alviverde. Então, quando você deixa o hype, quando você hypa o vídeo, você mostra para o YouTube que é um conteúdo legal, é um vídeo bom, é um canal legal que entrega muita informação do nosso Palmeiras. Então é isso, valeu rapaziada, um grande abraço.